Senhores vereadores, senhoras e senhores, me cabe, na condição de presidente desta casa, em virtude da fala do vereador Diogo dos Santos, trazer alguns esclarecimentos que me competem enquanto presidente desta casa, em razão do questionamento trazido sobre o aluguel da sede da Câmara e sobre a locação de veículos nesta casa. Informar a todos os senhores e todas as senhoras que não tomaram conhecimento de que qualquer documento que chega à presidência desta casa para assinar, antes de chegar, e se ele tem natureza financeira, antes de chegar à presidência desta casa para assinar, e aqui falo com o testemunho do vereador presidente, ex-presidente Marco Antônio Van Rovski, vereador ex-presidente e vereador Jens Jürgen Mantel, também está na nossa casa o ex-presidente e vereador Ivo Radlich. Qualquer documento de natureza financeira que chega à presidência para assinar ou para encaminhar, antes de chegar à presidência para o encaminhamento, ele passa, fatalmente, dependendo do processo, nesses casos em particulares, ele passa por uma comissão de licitação, e a nossa comissão de licitação desta casa é coordenada pela doutora Dulcineia Repke, professora, doutora, e esta comissão de licitação ela tem no seu conteúdo outros servidores permanentes desta casa que acompanham todo o procedimento licitatório. Também passa pelo crivo e pelo acompanhamento do diretor financeiro desta casa. No mínimo, passa pelas mãos destes qualquer procedimento antes de chegar à mesa da presidência, vereador Marcos da Rosa, como é o caso de vários documentos que nós assinamos aqui na mesa, no momento e durante os nossos trabalhos. Mas me cabe esclarecer de que, quanto ao aluguel da Câmara de Vereadores, e vou quase que ler aqui, vereadores, para não ser tomado pela emoção, porque eu, por hábito, sou tomado pela emoção, e se for tomado pela emoção, eu volto na condição de vereador Vanderlei e fujo da condição de presidente da Câmara. Quanto ao aluguel da Câmara, efetivamente, o aluguel da Câmara foi contratado em 2012 por R$ 46.800, assinado, depois de um longo projeto, um longo processo, pelo então presidente Jovino Cardoso Neto. Como todos nós sabemos, a lei do inquilinato determina o IGPM como índice de correção dos aluguéis. Todos nós sabemos. A Câmara de Vereadores foi instada a corrigir o aluguel depois de um ano, o vereador César Sim, Vossa Excelência, que foi coordenador do PROCON, foi instada, depois de um ano, para fazer a correção do aluguel, como a lei determina. A Câmara foi instada, passou por todo o processo dentro da Câmara de Vereadores, e o valor mensal do aluguel da Câmara de Vereadores, da cláusula aluguel, é de exatos R$ 49.425,29. Este é o valor exato do aluguel. É bem verdade que a Câmara de Vereadores, no seu contrato, uma vez por ano, basicamente transfere para os cofres do município de Blumenau o valor do IPTU. É obrigação do locatário, pagar o aluguel. Isso também é de lei, e anualmente a Câmara de Vereadores também repassa, e aqui é uma mera transferência de cofre público para cofre público, o valor do IPTU sai da Câmara de Vereadores e é devolvido para a própria Prefeitura, e isto cumpra-se o que determina o aluguel. Então, quanto a isto, não há... São estas as observações que nós temos que fazer, e para que não hajam mais dúvidas quanto a esta questão aluguel da sede da Câmara de Vereadores. E se alguém quiser mais esclarecimentos, nós faremos e farei eu ao final do tempo. Quanto à alocação de veículos para a Câmara de Vereadores, ao longo do tempo, ao longo da história, a Câmara de Vereadores optou pela alocação de alguns veículos para a Câmara de Vereadores. Alguns.
e, inclusive, na última alocação, o preço da locação de veículos acabou sendo reduzido. Tinha um valor anteriormente maior, e no último pregão presencial, e eu quero parabenizar os nossos servidores, no último pregão presencial, os nossos servidores tiveram habilidade, inclusive, para reduzir o preço da locação. Inclusive, o carro do presidente, locado para o presidente, a serviço do presidente, da mesa, da Câmara de Vereadores, e de que é necessário, que é histórico, inclusive o carro do presidente, que não é 2014, é do ano de 2013, e teve seu preço reduzido. Teve esta condição, vereador César Sim, eu não sabia disto, e quero agradecer aos nossos servidores por terem dado esta contribuição, como noutras, nesta disputa que foi feita. Eu quero lamentar que algumas pessoas, e aqui quero lamentar que alguns vereadores, ou um vereador no caso específico, ele tenha recebido um documento, acessado a um documento que efetivamente está no site da Câmara de Vereadores, e não tenha tido a compreensão de interpretar aquilo que está no site da Câmara de Vereadores. Bastaria interpretar ou procurar a Dulcineia, ou procurar o Henrique, ou procurar a Helena, ou procurar alguma pessoa e perguntar do que era aquilo, de onde era aquele valor, naquele mês. Quero lamentar que o vereador tenha se utilizado desse documento e, inadvertidamente, tenha tentado passar à população de Blumenau, com a natureza de denúncia ou informação, coisas dessa natureza, informação que eventualmente veio a prejudicar, viria a prejudicar a imagem dos nossos servidores e a transparência com que esta mesa diretora e a grande maioria dos vereadores tem tratado a coisa pública, a transparência. Quero, ao mesmo tempo, enquanto presidente desta casa, sugerir aos senhores vereadores, com maior ou menor tempo de casa, que tentem, para o bem da cidade de Blumenau, trabalhar positivamente para Blumenau, e tentem reduzir os seus ímpetos denuncistas com denúncias vazias, denúncias que não têm sustentação real para o funcionamento desta casa. Quero fazer esta observação e pedir aos companheiros que se compreendam e que compreendam o funcionamento desta casa. Quero informar a todos os senhores e as senhoras que, assim como quase sempre, ano passado, este ano, meses anteriores, sempre que a Câmara de Vereadores tomou posições coletivamente, através da mesa, através da direção, sempre foi no sentido de melhor atender a população de Blumenau e a maior economia para os cofres públicos. Nós temos clareza disso e sabemos disto. Nós temos destacado vereadores para estarem no maior espaço possível da cidade de Blumenau, representando esta casa e participando da representação desta casa. Temos procurado estar em todos os espaços, embora com a estrutura ainda incipiente para atender as demandas que nós temos na cidade de Blumenau. Então, eu quero pedir ao vereador que ausentou-se agora, para que ele que foi ao fundo aqui, porque eu gosto de falar, enquanto presidente, olhando para as pessoas, quero pedir ao vereador, fraternalmente, para que ele procure fugir destas imaturidades, diria eu, ou destas não busca de informações, ou destas ações demagógicas, porque isso não nos ajuda, não ajuda esta casa e não ajuda o trabalho desta casa. Também quero dizer ao vereador, e a quem está nos acompanhando, que este presidente, esta presidência, esta mesa, não está aqui para defender interesse de empresa que perdeu licitação. Não está aqui. Definitivamente, nós não estamos aqui para defender interesses e particularidades de pessoas ou empresas que, eventualmente, não logram êxito na disputa que praticam dentro desta casa. Até porque é sabido que a advocacia administrativa de vereador é fato grave. Isto pode levar a prejuízos para a cidade de Blumenau, prejuízos para o parlamento e prejuízos para a coletividade. Então, a advocacia administrativa ela pode ser muito perigosa para todos nós. E quero dizer a quem está nos acompanhando que, enquanto presidente desta casa, com a história construída dentro desta casa, eu conheço muito bem o jogo sujo dos processos. Eu conheço, vereador César Sim, nós conhecemos muito bem o jogo sujo dos processos, dos projetos, das maracutaias
e conheço muito bem das tentativas de levar ao descrédito algumas ações que são tomadas pela direção desta casa. No entanto, quero dizer, a história deste comando, a história desta mesa diretora, a história que tem nos trazido até este momento, foram com os nossos processos licitatórios, com as economias, com o procedimento que nós realizamos nesta casa, com o concurso público que ganhou certidão do Ministério Público, com aquilo tudo que aconteceu até este momento nesta casa, senhores vereadores. Quero dizer para vocês que isto nos dá segurança e reteza no trabalho, porque é inconcebível e não vou aceitar, enquanto presidente desta casa, que vereador se utilize de alguns expedientes nesta casa cujo espírito não está justificado, cujas razões não estão justificadas publicamente. Não vou aceitar por conta do meu dever de ofício, da minha obrigação de ofício, ter sido eleito por unanimidade nesta casa e ser o responsável pela defesa do parlamento. Então, quero pedir a quem tem o hábito de fazer essas coisas, de fazer esse tipo de observação, de que se for para fazer o debate com o vereador Vanderlei, nós vamos encontrar o espaço para fazer o debate com o vereador Vanderlei. Agora, enquanto presidente desta casa, eu vou sempre defender os nossos servidores, defender a mesa diretora, defender esta casa, defender e praticar a transparência, porque é isso que a minha história política, familiar e na gestão desta casa tem nos levado. Quero lamentar que tenha que me reportar e investir aqui, gastar o tempo da mesa diretora, na condição e naquilo que me determina o artigo 40 do nosso regimento interno, para trazer essas informações. Não vou transigir e não vou fazer concessão de qualquer espécie por conta de algumas investidas que são feitas. Isto, vereador Diogo, vale para todos nós, vale para Vossa Excelência, e Vossa Excelência, que é um vereador novo, que está aqui, está aprendendo, né? Ouça a voz da experiência dos mais antigos, converse com o vereador Marco Antônio, converse com o vereador Jens Urgemanta, ou converse com a experiência do vereador César Sim, antes de trazer à tribuna algumas informações que não conferem com a realidade, com a história desta casa, com a história de Blumenau. Era isso que me facultava o regimento interno, artigo 40, e quero informar que seguimos o trabalho na forma regimental. E estou suspendendo a reunião para a realização de comissão mista e comissões especiais.